Meus caros, informativo 1091, Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 1.182.189 da Bahia, em que se afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil, também conhecida como OAB, não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, também conhecido como TCU, e a ausência dessa obrigatoriedade não é ofensa ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, já que inexiste previsão expressa em sentido diverso. Traduzindo para vocês, a OAB não precisa prestar contas ao TCU, e é isso que você precisa saber para arrasar na sua prova de direito constitucional ou administrativo, porque a OAB não é uma autarquia, ela não pode ser considerada um conselho profissional de fiscalização, embora ela tenha, sim, a prerrogativa de fiscalizar os advogados e de garantir direitos para os advogados, e nesse ponto ela parece com um conselho profissional, mas ela desempenha funções além de um conselho profissional, porque ela tem a função de defesa da democracia. Tanto é que é um legitimado universal dos mais importantes para apresentar ações de controle concentrado de constitucionalidade. Em razão disso, nós não podemos entender que a OAB integra a administração pública. Ela não é conselho de fiscalização profissional, ela não é uma fundação de direito público com personalidade de direito público ou de direito privado, ela também não é uma entidade política como a União, Estados e Municípios. E o STF foi instigado, a responder o que é a OAB. E o STF deu uma resposta particularmente maravilhosa, a meu ver. Ele falou que a OAB é uma pessoa jurídica sui generis. E aí você se pergunta, o que é uma pessoa jurídica sui generis? E eu te respondo, eu não sei, você também não sabe, e provavelmente o STF ainda está tentando descobrir. Porque a ideia é que a OAB é uma coisa que nada é. Então é bastante metafísico isso, para falar a verdade. A ideia é que a OAB é uma entidade à parte, ela vive no seu próprio mundo, tem as suas próprias regras, e dentro dessas regras não está a prestação de contas ao TCU, porque só presta contas ao TCU quem recebe verba pública, tá legal? Não é somente órgão e entidade. Órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual e municipal, prestam contas aos respectivos tribunais de contas. E quem recebe verba pública, inclusive particular, também deve prestar contas ao TCU. O TCU vai atrás de onde vai verba pública, seja particular, seja público. Porém, a OAB não recebe verba pública. Então, ela não é considerada uma entidade ou órgão da administração pública, logo não está submetida à fiscalização do TCU. Vamos problematizar um pouquinho? Vamos. As anuidades da OAB são tributos? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Historicamente, considerou-se que não. Tá? Considerou-se que era uma espécie de contribuição, como se fosse uma associação. Tá? Se você tem uma associação no seu bairro, seria mais ou menos isso. Tá? Porém, o que se percebe é que há uma tendência a um dirigismo jurisprudencial, e dirigismo jurisprudencial é uma palavra... Duas palavras, na verdade, bonitas, para explicar que o tribunal está mudando de decisão para um sentido ou para outro sentido, cuja ideia é dizer que, sim, as anuidades da OAB teriam natureza tributária. Mas esse é um entendimento muito inicial, tá legal? Esse é algo para você problematizar numa questão aberta, para você conquistar o seu professor de direito tributário, ou para você arrasar na balada, mas não é algo bem consolidado ainda, tá? Não tem, por exemplo, não dá para dizer qual espécie que é, se é taxa, não dá para dizer categoricamente. Mas há, de fato, uma discussão sobre a OAB ter a sua anuidade como uma natureza, digamos assim, fiscal, parafiscal, extrafiscal, aí teria que ver melhor. Mas ela é próxima dos tributos. E isso é justamente porque a OAB procura mecanismos para garantir a cobrança dos tributos, tá? Dos tributos não, das suas anuidades, perdão. Porque muitos advogados deixam de pagar suas anuidades e tal, e ela procura ferramentas mais eficazes para cobrar os seus membros, os advogados. Beleza, meus caros? Mas, a parte dessa problematização de a anuidade da OAB ser tributo ou não, caminhando para ser, mas ainda talvez não, sabemos que ela não presta contas ao TCU. E essa é a regra deste informativo. Beleza, meus caros? Por hora é só. Tchau, tchau.